Olá, eu sou o Sérgio Sampaio, eu sou um perito judicial que atualmente está na gestão do CIESP, que é o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particular do Estado de São Paulo. Estamos aqui hoje reunidos aí com o André Reinado da Escola Vera Cruz, com a Maria Cláudia Poleto do Rainha da Paz. E aqui temos o Luciano Monteiro, que é o diretor global de comunicação e sustentabilidade da Santillana. E aí vamos começar falando sobre a COP30, que é um assunto muito relevante nesse contexto do Brasil esse ano e das escolas particulares. Sérgio, muito obrigado. Cláudia, André, um prazer conversar com vocês. Sou, aliás, um grande admirador dessas duas escolas, tanto do Rainha da Paz quanto do Vera Cruz. São escolas incríveis aqui na cidade de São Paulo, Sérgio. Eu vou então começar falando um pouquinho sobre do que foi a participação do tema, da temática de educação durante a COP30, né? A COP que foi realizada agora em Belém, acabou de acontecer, a primeira COP realizada na América do Sul, a primeira no Brasil, e de forma muito emblemática, uma COP que acontece na Amazônia. Uhum. E esses fatos juntos, na verdade, são o indutor de existir dentro da Conferência do Clima, da Conferência Mundial do Clima, a temática de educação e a temática da cultura. Nessa COP, a gente teve 2 dias dedicados a esses temas, né? Dentro da área ali de discussão, tanto na Green Zone quanto na Blue Zone, onde ONGs e governos fizeram os debates, o tema de educação foi muito presente. E dentro de determinados contextos, né? Primeiro, na vertente social, acho que não se pode falar de educação e sustentabilidade no Brasil sem pensar no eixo social, em temas como o antirracismo na educação, em temas como a inclusão, sobre o papel indígena, né, nas nossas culturas, né? A presença dos indígenas nessa COP foi muito forte, né? E a gente teve bons debates, por exemplo, sobre a literatura indígena no Brasil, produzida por autores indígenas. Mas na temática ambiental, eu acho que tem temas muito urgentes acontecendo e que apareceram com muita força nos painéis desses dias dedicados ao tema. O primeiro deles, eu acho que, sem dúvida, é o de escolas resilientes, né? Então, o nosso país, na verdade, o nosso continente, tem sido assolado por acidentes ambientais, por extremos climáticos, e que tem afetado o ritmo das aulas e, na verdade, afetado a aprendizagem. Só para dar 2 números, André, interessantes, tragicamente interessantes, né? No mundo, a gente tem hoje 242 milhões de alunos afetados por extremos climáticos por ano. Na América Latina, esse número vai para 30 milhões. E quando a gente chega no Brasil, e a gente teve um portfólio de problemas ambientais seríssimos de um ano para cá, então, para dar 3 exemplos, a gente teve as inundações no Rio Grande do Sul, que todo mundo se lembra, né, que atingiram escolas públicas, escolas privadas, bairros ricos, bairros pobres. Claro que as comunidades mais pobres são sempre as mais atingidas, né? Mas você teve também situações de seca extrema, num lugar impensável, na região norte do Brasil, na Bacia Amazônica a gente teve seca. A gente teve no centro-oeste fenômenos climáticos ali bastante extremos, como as grandes nuvens de poeira, ou calor extremo, né, que a gente teve esse ano já vários episódios, até na cidade de São Paulo. E só um outro dado falando de calor, para não me alongar muito, mas a gente tem menos de 40% das salas de aula do Brasil climatizadas. Então, a ideia da escola resiliente, uma escola que esteja preparada, passa por essa realidade climática, mas passa também por preparar o currículo, né, por ter um currículo melhor estruturado para enfrentar isso, por uma escola que repense os seus espaços arquitetônicos, o seu projeto político-pedagógico, pela interação com a comunidade e pela criação de protocolos. Eu acho que são essas grandes dimensões, né, da temática de escola resiliente.
E por último, muita discussão sobre a escola, Cláudia, como uma indutora, né? Como uma escola que consiga levar para o seu ambiente, para a sua comunidade educativa, para a comunidade onde ela está inserida, o que existe assim, nessa formação do cidadão pleno que existe. A gente falava agora há pouco, né, sobre essa cidadania plena, mas ela também tem esse papel indutor na comunidade, né? Ela é o referencial da comunidade. Então ela precisa trazer esses temas para discussão. Então sem querer sobrecarregar o papel da escola, mas é isso que a escola faz desde sempre, né? Ela forma esse cidadão, ela forma essa pessoa consciente do que ela precisa fazer, do mundo que ela está inserida. Então, eu acho que as discussões da COP, Sérgio, na educação, passaram muito sobre essas dimensões. Então, o papel da escola e, de forma mais contemporânea, né, esse conceito da escola resiliente e, por último, a divulgação, né, foi dentro da COP, que foi lançada a nova política nacional de educação ambiental e climática, que a gente pode depois falar um pouquinho mais adiante. Tá ok. Agora, acho que seria interessante, talvez, vocês falarem da experiência de cada escola nesse tema de resiliência e qual é o projeto de cada escola nesse sentido. Acho que seria uma coisa interessante para fazer uma breve história. Então, vamos começar. Olha, Cláudia. Posso começar. A gente já começou a conversa, na verdade, lá nos bastidores, então eu vou retomar um pouco do que a gente estava conversando, puxando o gancho, Luciano, no que você traz, nessa ideia de comunidade, né? Porque quando a gente pensa no papel da escola hoje, a gente tem que entender que é no currículo, é com os estudantes, mas é com os educadores, com os funcionários, com toda a comunidade, né? Então, no caso do Rainha, a gente tem um grande projeto social, por exemplo, que existe desde 2003, que é um marco na nossa escola, porque ele foi, assim, o melhor pretexto possível para unir a comunidade frente a uma causa. Então, em 2003, a ONU determinou que seria o Ano Internacional da Água, para discutir a questão da importância da água doce, né, da conservação. E aí, naquela época, a festa junina da escola sempre tinha a renda revertida para algum projeto social. Isso já acontecia, a cada ano a escola elegia um projeto social para poder destinar essa renda. E naquele ano a proposta foi, por conta dos trabalhos que o sexto ano fazia com a água, destinado a uma causa da água. As irmãs, então, procuraram uma parceria com a ASA, lá no Nordeste, para que a gente pudesse construir cisternas no semiárido do Piauí com essa renda da festa junina. O que a gente não previa é que a comunidade ia abraçar essa causa de uma maneira que nunca tinha acontecido com nenhum outro destinatário da verba. E aí os alunos quiseram criar um nome, um logotipo. Claro que isso tinha a ver também com o projeto, e aí a gente entra na questão do currículo, porque eles estavam lendo o Vidas Secas, né, o livro do Graciliano Ramos, eles estavam discutindo a questão da água na cidade de São Paulo. Então, tinha todo ali um estudo pedagógico que foi trazendo sentido para aquela ação, que não era uma ação simplesmente de destinar uma verba, mas de entender aquilo como uma causa, como um direito. E aí, depois disso, a proposta veio: vamos todos os anos destinar o dinheiro para a construção de cisternas no Piauí. E hoje a gente tem, para vocês terem uma ideia, 11 poços tubulares construídos, a gente tem 614 cisternas, a gente tem 22 comunidades no Piauí hoje que têm acesso à água potável pela construção de cisternas. E a gente faz isso não só doando dinheiro, não só engajando a comunidade, mas a gente leva os estudantes para conhecerem essas pessoas, porque não é nessa ideia assistencialista, mas é numa ideia de transformação social. Então, a gente fica um ano formando esses estudantes num itinerário do ensino médio, que eles têm contato com pessoas em situação de rua, conhecem as histórias dessas pessoas, muito na ideia de visibilizar quem não é visibilizado socialmente. E aí a gente vai com eles para o Piauí, ficar na casa das pessoas que não têm água. Então, educadores e estudantes ficam juntos com as pessoas que vão
construir as cisternas e participam desse mutirão. Essa ideia de gerar essa intencionalidade e personalizar a ação é muito bacana, porque senão você mantém uma distância, né, dessa realidade, que às vezes é difícil para o jovem, para a criança entrar nesse lugar, né? É difícil gerar empatia se ela não... Exatamente, até porque estamos na zona oeste da cidade de São Paulo. Exatamente. Então, eu não tenho nenhum estudante que não tem banheiro na Crise própria hídrica casa. é um problema que Tá você muito só leu longe. no jornal, é Isso. verdade. Exatamente. Então, ao fazer isso, é dar as ferramentas para que eles criem essa empatia, entendam que a zona oeste de São Paulo é a realidade deles, mas não é a Mas não é o realidade do mundo, Brasil, e que eles podem e devem atuar efetivamente nessa transformação. Legal. E esse trabalho, que eu sei que meus filhos acompanharam isso, e eles percebem um pouco a outra realidade, mesmo em São Paulo, nessa preparação, então eles começam a ter uma escuta passiva mesmo, das pessoas vão falar, e as pessoas ficam felizes de alguém estar escutando passivamente a história deles, assim. E isso mudou de maneira absurda. Todo o grupo mudou a atitude com a vida, né? Então eles começam a perceber a família, que às vezes você não percebe. Eles perceberam o tempo, porque o tempo hoje é o relógio, e lá o tempo é o sol que nasce e o sol que se põe. Então aqui tem mais tempo. Não tem, então houve nesse grupo sementes de pessoas que vão seguir um caminho já nessa linha de você criar uma nova consciência de sustentabilidade no sentido mais amplo, né? Social, democrático, clima, enfim. É isso, é interessante. É uma coisa que eu dou parabéns para a escola, que é bem legal. E André, o Veracruz tem uma lógica também de aproximar currículo e a prática, né? A prática social, a prática ambiental também. Sim. Acho que complementando isso que a Cláudia trouxe, tão importante, né? Dessa mobilização comunitária, desse papel de compreensão, de ampliação de horizonte, de mundo, e, né, de se sentir parte, se perceber como parte. Acho que a questão ambiental no Vera e a questão climática relacionada a ela é, primeiro, acho que estruturante, né, basal no projeto, no político-pedagógico da escola, ou seja, ela está em transversalidade em relação às áreas, em relação às práticas, em relação ao cotidiano, e, digamos que também estruturando o currículo como um todo, né? E nesse sentido, acho que a ideia fundamental, uma das ideias fundamentais, é trazer uma nova, rediscutir a nossa epistemologia, a nossa maneira de entender o mundo. Acho que na base dessa conversa toda está essa cisão que a gente foi construindo, no qual existimos nós, humanos, e do outro lado uma natureza distante, na qual muitas vezes ela está a nosso serviço, né? Ou uma paisagem, assim, essa ideia de um antropocentrismo, né? De que nós estamos no centro e que o mundo está a nosso serviço, né? Para nos servir, assim. Então, acho que desconstruir isso é um papel da escola, e isso começa no Vera, né? Por ações que vão muito fundamentais no dia a dia da escola, assim, né? Acho que tem a ver com prestar atenção no mundo de uma maneira diferente, com estar no mundo de uma maneira diferente, né? Então, isso começa desde os pequenos, na hora em que eles vão, assim, por intermédio dos projetos, das intervenções dos professores, se percebendo como parte desse mundo natural, né? Essa comunidade ampliada, assim, a gente pensar que a comunidade planetária é uma comunidade na qual os seres vivos também fazem parte, né? E isso traz uma série de complexidades, de implicações éticas, enfim, né? Isso começa com os pequenos entendendo que, bom, quando um passarinho come uma jabuticaba e faz o cocô com a semente da jabuticabeira, isso nasce uma outra jabuticaba, e a chuva vem e rega aquela árvore, e às vezes cresce para além de nós, né? Acho que eu lembro muito de uma fala de um aluno quando conversando sobre, bem no comecinho, né, assim, de uma conversa que eu peguei, falando sobre para que serviam as plantas, né? E um aluno respondeu assim, não, elas surgiram no mundo para a gente comer, assim. Eu falei, não, é o contrário, né? Nós surgimos no mundo depois, né, das plantas surgirem. Por que as plantas surgiram, nós surgimos. Então, acho que inverter essa lógica é algo que é essencial dentro da vida da escola, né? E aí o trabalho pedagógico vai se estruturando a partir dessas premissas, desses princípios e valores, para ir encontrando as formas, né, de lidar com cada uma das faixas etárias com essas questões. Porque, enfim, né, a gente estava falando um pouco antes, né, dessa questão, a complexidade que é viver nesse tempo, né? Acho que nós temos o desafio e a responsabilidade de viver num tempo tão desafiante, que traz perguntas para as quais nós não temos todas as respostas, né? Nós estamos
pensando juntos aqui para ir, enfim, encontrando os caminhos, né, tateando as possibilidades, enfim, esse mundo da questão climática como um todo, né? Uma coisa que eu sempre vejo no trabalho de vocês é essa conexão com o currículo, né? Uhum. E isso está muito presente também nas discussões da política pública, que é o quanto que o currículo tem que se integrar. Aqui, obviamente, a gente está dando um pouco mais de foco na temática ambiental, né? Mas a gente tem outros temas, né, para pensar nessa complexidade social que a gente vive. Mas indo ali para o ambiental, qual que é a visão de vocês sobre essa evolução do currículo, né? O quanto que o currículo precisa trazer essa dimensão do meio ambiente de forma mais integrada e de uma forma que não seja só aquela antiga educação ambiental que a gente tinha, né? Acho que ela tem um processo evolutivo aí ao longo dos anos, culminando agora nesse... talvez no que está trazendo essa política nacional de educação ambiental, olhando o currículo de forma mais integrada sobre esse tema. Bom, acho que dentro dessa questão, acho que tem uma série de desafios, né? Acho que tem um deles entender não só a educação ambiental, mas a ambientalização da escola, né? Quer dizer, entender que nós sempre estamos em um ambiente, né? Isso sempre está presente. Então, a maneira como eu penso os tempos e os espaços da escola já significa pensar essa questão ambiental, e aí a questão das tecnologias verdes, das soluções baseadas na natureza, todas têm que entrar dentro de um viver na escola, né? Nós vivemos, né, nós que somos educadores, e os alunos passam uma parte enorme da vida vivendo dentro da escola. Então, que vida é essa? Que qualidade de experiência é essa? Enfim, esse é um lado. Sobre a transversalidade das áreas, eu acho que tem, por um lado, essas premissas e concepções que a gente precisa olhar, por exemplo, essa que eu falei um tanto dessa cisão, né, moderna na relação entre natureza e cultura, humanidade e natureza. Tem aí uma questão fundamental, que é a questão da alfabetização científica. Acho que a gente não pode falar de questão climática sem falar de alfabetização científica. Claro que isso é matizado aí pela progressão da escolaridade, quer dizer, o que enfim, isso quer dizer na educação infantil, o que isso quer dizer mais para frente, enfim. Mas tem uma questão fundamental, que é entender que a gente está lidando com uma questão que é complexa, né? Do ponto de vista da construção do aquecimento global como objeto do conhecimento, a gente entender que é o aquecimento de uma média, isso é tarefa da escola também, né? Estou falando aí de ensino médio, enfim, mas não é algo elementar de se construir, né? Além disso, tem uma questão probabilística. A gente está falando de eventos, né? Quer dizer, um furacão que aparece, ou uma catástrofe daquelas, como a que aconteceu em Porto Alegre, ela não vem com um carimbo escrito aquecimento global, né? Ela vem, um aumento da probabilidade de eventos assim acontecerem, né? Quer dizer, então, para eu construir essa referência conceitual, isso requer um percurso de aprendizagem científica, né? Por um lado. Por outro, tem toda a questão socioambiental, que é inerente, né? Aquele que a gente começou falando sobre justiça climática, assim. A gente está falando de a relação de vulnerabilidade e responsabilidade frente à questão climática é muito desigual, assim, né? Isso precisa ser pauta. Então, estamos todos no mesmo barco? Sim, mas em lugares dentro do barco muito diferentes entre nós. Nem, né? Nem sempre esse extremo climático é democrático, né? Às vezes Não. ele atinge o mesmo território, mas assim, ele atinge de formas diferentes, né? Uma comunidade vulnerável está muito mais exposta e vai demorar muito mais tempo para se recuperar do que uma com mais recurso, né? Exato. E tem uma questão que eu acho que tem um leque amplo, assim, eu estou escolhendo alguns pontos, mas tem um que eu acho crucial, que a gente também não pode separar mais educação midiática de educação climática. Eu acho que isso é uma questão central para nós hoje. A gente precisa debater questão climática, debater negacionismo científico, negacionismo climático, e isso requer um investimento em formação de pensamento científico, de práticas científicas, como que eu argumento, como que eu refuto um argumento, enfim, isso é um dos nossos trabalhos importantes, tem a ver com isso, né? Bom, como que alguém apresenta um argumento sobre o aquecimento global, dizendo que não foi causado, enfim, pelo aumento da emissão de CO2. Eu consigo refutar isso? Ou eu só falo que não, eu tenho uma outra verdade, mas por quê? Né? O que sustenta a base do meu pensamento? Então, não basta somente a mensagem, né? Não basta a gente simplesmente trazer essa ideia de que foi causado pelo
pelo homem, na verdade, não é nem pelo homem, porque que homem é esse, né? A gente está falando de um homem localizado num tempo, num espaço, né? Enfim, a gente está falando dentro da modernidade capitalista, na emissão de combustíveis fósseis, no Ocidente, não são... A humanidade também é uma categoria que às vezes cabe, enfim, não é bem, precisa ser problematizada também. Então, tudo isso acho que tem que ser objeto da discussão, né? Falar de questão climática significa atravessar todas essas questões. Claro que, de novo, mediado pelas etapas, pelo aquilo que cabe a cada um dos momentos, né? Enfim. E eu acho essa questão da alfabetização midiática, Cláudia, ela também tem um acelerador, né, que aconteceu nos últimos anos, que, bom, a propagação via as redes sociais ou grupos de WhatsApp, né, teve um impacto muito profundo nisso, né, e há um temor, e a gente tem olhado isso na Fundação Santiliana, há um temor que a IA, né, os conteúdos gerados por inteligência artificial, coloquem ainda mais lenha nessa fogueira, né? Portanto, essa alfabetização midiática se torna cada vez mais relevante, né? Então, é preciso fomentar cada vez mais o pensamento crítico, a análise crítica do que você está lendo, para você não cair em armadilhas, por exemplo, discussões se existe microchip em vacina, né? Assim, precisa ter um senso crítico mais estimulado e cada vez mais atento para essas discussões, né, sobre o risco da gente estar caminhando com parcelas cada vez maiores da população para esse negacionismo científico. Né? E dentro disso tem tem sido muito discutido, né, nas didáticas das ciências, essas questões, porque, enfim, os alunos e nós todos estamos vivendo num ecossistema informacional cada vez mais complexo e mais desafiante. É isso, a entrada da IA traz outros elementos, né, de como os alunos vão construindo. Ao mesmo tempo, as evidências científicas também não são, elas são pensadas como um arcabouço, como um todo, né? Quer dizer, se você pegar uma, né, e o negacionismo ele funciona dessa maneira, né? Ele emula o discurso científico, ele pega as mesmas formas, pega evidências isoladas e usa evidências que de fato existem, às vezes, evidências que não é que elas são erradas, a evidência existe, mas é ela descontextualizada, é ela pensada fora de uma relação. Então você pode pegar assim, bom, o gelo no Ártico aumentou num arco de X anos, olha aqui, estão os dados, e você vai ver os dados são reais. Agora, isso faz sentido dentro do todo? Como que a comunidade científica está entendendo isso, né? É um trabalho complexo que a gente tem pela frente. Eu entendo que até roubando um pouco de mudar as escolas para mudar o mundo que vocês usam na fundação, eu acho que essa questão de aquecimento global, eles têm que entender que existe uma mudança de equilíbrio. A Terra, ela é um ser vivo, né? Composto. Isso aí vai mudar o equilíbrio, vai mudar. O ciclone vai estar em tal lugar, vai mudar de lugar, o deserto vai desaparecer ali, vai aparecer ali. Então, como que esse embasamento científico, eu entendo, é importantíssimo você criar massa crítica futura para você ter soluções. Que a gente é cheio de críticas, mas a gente não tem solução. Que solução a gente vai adotar? Então, eu entendo que o papel da escola, nesse sentido, é de realmente formar essa nova massa crítica e criativa, né, para você ter novos caminhos, né? Eu acho que a função de vocês eu não sei se, e eu entendo que vocês fazem esse tipo de coisa, essa desconstrução do que era no passado, tanto que as carreiras mudaram. Hoje em dia você não consegue falar, siga tal carreira, porque isso aqui é bom, isso mudou, não é bem assim com o IA, então nem se fale, algumas carreiras deixaram de existir, ficaram só as pessoas que têm um pouquinho de interpretação. Então eu queria ver se esse contexto casa com vocês, se é isso que vocês estão fazendo, se não é isso que vocês acham. Não, com certeza, ao mesmo tempo que a gente tem que trabalhar tudo isso que o André está trazendo, porque é fundamental na formação dos estudantes, a gente também tem que tomar um cuidado enorme para não apavorá-los, né? Para não paralisá-los, porque é tudo muito grande. Então, quando a gente conversava, né, combustíveis fósseis, isso não vai caber aos estudantes da educação básica mudarem essa política, que é gigantesca. Mas
desde o básico, que é tirar o copo plástico do dia a dia da escola, a repensar a destinação do lixo, ou de como a escola opera as questões da sustentabilidade no seu dia a dia, gerando cultura, gerando novas ações, gerando, sim, estudantes que têm esse compromisso com a causa, porque entendem toda essa complexidade, entendem que podem fazer o seu papel, devem fazer o seu papel dentro do que lhes cabe, porque também, às vezes, o que a gente vive na escola é que quando eles entendem o tamanho do problema, eles apavoram, paralisam, e não é nesse sentido que a gente faz esse trabalho, é exatamente no sentido de movê-los para a ação, né? Não, queria só, acho que complementar isso, Cláudia, que você falou, me fez pensar agora, que eu acho que esse é talvez seja um dos nossos grandes desafios, né? Que é como conciliar essa compreensão, quer dizer, conceitual, com a mobilização comunitária que envolve dentro de um contexto de um fenômeno que ele é global e local, né? Dentro dessa complexidade, enfim, não é algo que tem uma solução linear, né? Então, ao mesmo tempo, a gente não pode perder isso que você trouxe de um jeito, acho que muito interessante de mobilização, enfim, né, de como que a gente vai movimentando a partir daí, né? Enfim. Mas essa ideia de mobilização da escola, não só ela, né? Na verdade, a Cláudia está trazendo essa ideia do papel indutor, né? Me parece que aí tem um tesouro dentro da educação, porque você tem formas de olhar para essa temática achando que às vezes você está fazendo uma coisa muito pequena e não é, porque você está ali num universo de uma quantidade muito expressiva de jovens e crianças sob a sua, né, guarda naquele momento e fazendo essa ação essa ação formativa. Então, quando você pega você tocou num tema que é a desplastificação. Você tem uma ação de desplastificação dentro da escola, parece pequena, mas não é pequena, porque você tem esse efeito multiplicador, né? A questão é que o que é possível fazer dentro da escola tem limites, né? Tem limites que passam pela capacidade econômica e social da escola, pelo lugar onde ela está. É mais difícil, dentro de uma cidade de São Paulo, você abordar temas como deslocamento urbano e falar, poxa, a gente queria que todo mundo viesse de transporte público, né? Ou com transporte sem geração, né, de queima de combustível fóssil, mas às vezes não é a realidade. Então a gente precisa se adaptar à realidade. Agora, dentro da escola, guardadas essas proporções, tem muito para fazer dentro. Então, dentro de gestão ambiental, Sérgio, você pode pegar uma escola que está num nível mais desenvolvido de ação ambiental, ou que tem o recurso para isso, que é importante também ter isso, né? Tem a dimensão econômica que não pode perder de vista. Então, a gente já vê escolas que estão fazendo a sua medição de pegada de carbono. Você tem um outro patamar de escola que está fazendo a gestão de energia renovável, né? Que já consegue fazer, ou gestão de água, ou a gestão total de resíduos, né? Do lixo produzido, ou a desplastificação, ou simplesmente uma coisa que a gente vê muito em escolas que se inscrevem no prêmio que a gente tem aqui na Fundação, no Prêmio Escolas Sustentáveis, que especialmente localizadas no interior do país, que é esse manejo da terra, né? Que é uma realidade deles. O importante, eu acho que o André traz bastante essa visão, é que essas ações têm que estar conectadas com a realidade, né? Tem que estar conectadas com a realidade do aluno, das famílias, dos funcionários que trabalham na escola, né, da comunidade escolar como um todo. Então, há muito que se fazer na escola. Eu não acho nenhuma ação especialmente grande ou pequena, né? Elas têm cada uma tem o seu papel, né? Agora, dentro desse rol de possibilidades ambientais, tem um infinito de... E conectadas com o cotidiano dos estudantes, claro, né? Porque exatamente. Quando eu penso lá no Rainha, a gente tem muitas dessas ações que você trouxe como exemplo, Luciano, mas que talvez nem todos os alunos saibam, porque as placas de geração de energia solar estão no teto da escola. Mas quando a gente decide, numa festa junina,
que é a festa junina que arrecada o dinheiro que vai para o Piauí. Então, a gente recebe ali por volta de 4.000 pessoas ao longo do dia. A gente decide que não vai ter copo plástico para ninguém, todo mundo tem que trazer a sua caneca. E que a gente vai tirar as prendas da festa junina, porque a gente entendeu que a gente atrelava uma lógica de consumo. Então, para brincar, eu tenho que pagar. E ao brincar, eu ganho um brinquedo que vai ser destruído pela baixa qualidade em 2 brincadeiras e gerar lixo. A gente entendeu que era muito mais coerente e que traria um significado muito mais potente para a vida dos alunos não cobrar por essa brincadeira, não atrelar o consumo e não dar a prenda. Eu acho que isso tem um impacto gigantesco no jeito da gente viver, que eu acho que é esse o grande papel da escola. A gente tem que buscar esse outro jeito de viver, né? Não, uma ação como essa, André, desculpa, te cortei aqui, mas uma ação como essa que você está fazendo, ela pega, obviamente, a temática do consumo, mas ela pega, olha, ciclo de vida de produto, ela pega questões... essa questão do consumo é uma base, por exemplo, nos problemas de desplastificação. Né? Exato. Eu acho que tem muitas frentes que você consegue abordar tratando de uma única iniciativa, que aos olhos ali de um pai ou de um aluno pode ser pequena. De novo, a ideia do tamanho da ação, às vezes ela não retrata o tamanho do que ela é de verdade, né? Assim, a primeira impressão é X e a realidade é 20X, né? Porque assim, são ações que se desdobram, mas que fundamentalmente estão trazendo a mensagem certa, né? Essa mensagem está presente, olha a quantidade de ODS, né, que você está passando numa única ação, né, que você pode explorar. E acho que esse é um dos desafios dessas questões ambientais na escola, que a gente falou agora, que é esse, né? Como que a gente envolve os alunos nessas conversas, né? Porque é fácil também a escola pegar e resolver da melhor forma possível como instituição, o que é bom, não é que isso é ruim no sentido, assim, pensando como uma organização da sociedade civil. Mas do ponto de vista da escola, isso não é o suficiente, né? Só que, por outro lado, isso traz uma série de outras complexidades. Acho que enquanto a gente estava conversando, eu fiquei lembrando de Nós temos minhocários, que cada 2 salas dividem um minhocário nas unidades da infância. Então a gente faz toda a compostagem do resíduo do lanche na escola, né? Isso tem assim, um impacto em emissão, naquilo que vai para o aterro, enfim, né? Agora, isso traz toda uma dificuldade que é bom, assim, a gente precisa formar os professores para fazerem isso, para entenderem isso, assim, agora a coisa tá andando bem, faz vários anos, já muitos anos, mas tem um começo que é bom, mas e o professor que não gosta de pôr a mão na terra, né? E as crianças, né? Aí, assim, bom, eu preciso picar o resíduo depois do lanche para colocar. Então, eu preciso parar para fazer isso com os alunos, né? As crianças precisam parar. Parece uma questão pequena, mas com criança pequena, isso é o trabalho. Eu parar para picar uma casca de banana para colocar numa composteira, porque as minhocas vão... Então, assim, tem uma dimensão do tempo que eu acho que também é muito importante, que a gente volta para aquilo que eu falei sobre a ambientalização, né? A gente tende a lidar como se o ambiente não existisse. Então, a gente toca o mundo, a gente vai fazendo. Quando eu preciso me preocupar, eu preciso desacelerar um tanto o ritmo, né? Eu preciso parar e falar assim, bom, daqui a pouco eu terminei de comer, mas eu preciso primeiro parar, resolver a questão do meu resíduo e aí eu vou descer. Então, isso implica em repensar esse jeito de estar nas coisas. Isso gera uma série de conflitos no dia a dia da escola, assim, né? De bons conflitos, né? Conflitos que mobilizam, conflitos que fazem a gente se transformar, enfim. Escola e conflitos são, enfim, a gente sabe, né, que da importância. São parte do mesmo pacote, parte né? do mesmo pacote. Parte integrante. Exato. Né? Então a gente precisa topar viver esses bons conflitos, né? E para poder ir encontrando as soluções, enfim. Mas, de novo, volta com mexer nesse cotidiano que não é algo elementar, né? Tem um enfrentamento aí, tem uma... Porque tem a ver com essas escolhas que a gente vai fazendo do que é realmente importante na escola. É importante na escola ensinar mais conteúdos ou treinar mais coisas ou mostrar que é possível de maneira coletiva
fazer escolhas que vão ter um impacto na minha vida e na vida do meu grupo. Então, tem a ver com essas escolhas que a gente vai fazendo e como a gente vai contando. Por isso que você trazia que é fundante no projeto político-pedagógico, é por isso que é fundante, porque faz todo sentido naquilo que a gente se propõe efetivamente a fazer, ou não, né? E eu queria explorar um pouco mais o Luciano, eu queria que ele tenha essa experiência internacional, e aí eu tenho até uma questão de um prêmio que gera iniciativas, eu queria dessa visão dos outros países também, que isso é importante, meio ambiente é meio ambiente, e terra é terra, então eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Esse prêmio que a gente faz na Fundação Santiliana e na Santiliana, na verdade ele é feito pela Fundação, pelo Grupo Santiliana na América Latina e pela Organização dos Estados Ibero-Americanos. Mas ele passa justamente sobre os pontos que vocês trazem. Ele é o projeto político-pedagógico da escola, ele é o projeto que a escola fala com a comunidade e ele é o projeto que tenta trazer uma intencionalidade para uma ação ambiental ou social para além do que ela está escrito. Então, a proposta desse prêmio é reconhecer o que a escola está fazendo. Hoje a gente tem ele no Brasil, no México e na Colômbia. Já tem uma base, ele está na 3ª edição, indo para a 4ª agora em 2026. Ele tem uma base já de 3.000 projetos, o que é muito bacana, porque mostra... assim, você ter um projeto estruturado a ponto de inscrever num prêmio, mostra que a escola está avançada nessa discussão. Isso que é o que a gente... extrai, né, quando vai olhar. Tem uma questão ali que demonstra esse nível de maturidade, mas também demonstra que isso está cada vez mais enfronhado nesse cotidiano escolar, né? E, aliás, já fica um convite. Eu gostaria muito de ter os projetos de vocês no prêmio no ano que vem. Vai Já ser fica uma um convite. honra. Que legal, vamos saber. Mas mais ou menos ali por volta do início de abril, a gente deve abrir as inscrições e no ano que vem a cerimônia internacional do prêmio vai ser no México, na Cidade do México. Então vai ser muito legal contar com o projeto de vocês e das associadas do sindicato também. Então, Sérgio. eu só queria ver, eu acho que vocês estão aqui falando sobre isso, sobre escola e engajamento, formar uma massa crítica. Então é muito importante que vocês são os exemplos, né? Então só em estado de São Paulo são 13.000 escolas e muitas delas são muito pequenas, 60%, 70% são escolas médias pequenas e pequenas. Então, o CIESP, né, na minha visão de gestão, exatamente fomentar esse tipo de coisa, né? E eu vou até explorar um pouco mais o apoio de vocês, eu vou criar um debate ou um evento no CIESP para ser transmitido para todas as escolas do Estado de São Paulo, para falar exatamente sobre esse tema. Eu acho que é importante você criar dentro das escolas, né? E capacitação, quer dizer, o que eu preciso fazer, que profissional precisa capacitar os professores. O CIESP hoje está uma gama de cursos acessíveis, para quem é sindicalizado vai ter um acesso irrestrito, né? Aliás, eu estou clamando que as escolas voltem ao CIESP, que a função dele é capacitação, defesa dos interesses, né, que tem ocorrido jurídico, que voltem ao sindicato para que a gente ganhe força nisso e que conte com iniciativas do gênero. Então, a gente está, com a Santiliana, a gente está tentando desenvolver algumas coisas do tema, assim, aqui aborda todos os universos que tem dentro do mundo educacional. Eu acho que eu vou tentar convencer o Luciano a nos receber mais vezes aí, e que vocês também, eu queria convidar vocês para participar desse debate. Eu acho que vocês vão poder contribuir com o universo de escolas menores ou outras escolas que ainda não puderam fazer isso, e a gente, sindicato, vai promover a capacitação das pessoas nesse sentido, no que nós pudermos fazer. É isso. Então, vai ser um prazer participar, mas eu queria explorar o André e a Cláudia mais um pouquinho. Então vamos lá. Eles têm 2 projetos que acho que são grandes referências nacionais, cada um na sua respectiva escola, que são os projetos de educação antirracista, né? Eu acho que vocês representam 2 instituições que são assim, marcos, que são referência na temática. Eu queria, Cláudia, que você contasse um pouquinho do projeto de vocês, depois pedir para o André também. Vocês são projetos lindos e esses sim são projetos realmente inspiradores, né? São projetos que a gente gostaria muito de empacotar e deixar as pessoas copiarem, né? E acho que inspirar, né? O Rainha é uma escola filantrópica sem fins lucrativos. Então, o Rainha é uma escola que há 75 anos
tem bolsistas estudando na nossa escola. Mas a lei de filantropia ela mudou muito durante esse tempo, e aí em 2013 a gente teve sim uma grande mudança na legislação, e naquele momento a escola decidiu terminar com o curso de jovens e adultos e profissionalizante, que era o que tínhamos naquela época, porque atendia a demanda daquele momento, e decidiu trazer esses estudantes para virem juntos, estudar junto com os alunos pagantes do ensino básico. Então, desde 2015, a gente tem 20% dos estudantes todos juntos, pagantes e bolsistas. Para a gente são todos estudantes, alunos, e eles vêm de famílias em vulnerabilidade social extrema, né? Então, a lei de filantropia diz que não pode ter uma renda per capita acima de um salário mínimo e meio. Então, a gente acessa famílias muito diferentes das famílias que a gente tem como famílias pagantes. E ao trazer os estudantes bolsistas para o período regular, a gente acessou uma diversidade racial completamente diferente da que a gente tinha quando a gente tinha uma escola separando os bolsistas no EJA dos pagantes no período regular. E eu preciso dizer para vocês que é um grande desafio, porque a partir do momento que a gente tem efetivamente estudantes negros no cotidiano da escola, a gente passa a ter o racismo dentro da escola. Eu brinco que antes a gente tinha a hipocrisia. A gente falava, imagina, o racismo, que é isso. A partir do momento que os estudantes estão todos juntos, o racismo é estrutural e ele acontece. A realidade se manifesta. A realidade se manifesta, a gente não pode dourar essa pílula. Mas aí que eu acho que é a parte bonita, porque aí a gente passa a se estruturar como escola para estudar isso, para estudar o racismo estrutural, para estudar o Pacto da Branquitude, para mexer no currículo, para trabalhar com a formação, e aí para fazer uma série de ações para mitigar essa realidade. Então, vem sendo maravilhoso, de verdade, vem sendo transformador. Eu digo que o Rainha para Todos, que é o nome do programa, ele transformou da melhor maneira possível a nossa escola, porque hoje ela é uma escola realmente diversa. É isso, vou passar para o André também para ele contar um pouquinho do Vera. Acho que a partir do que a Cláudia falou, complementar. Acho que o Vera também é uma associação sem fins lucrativos, né? Acho que tem no DNA essa questão da diversidade, né? O Vera foi fundado já com a diversidade como valor. E o nosso projeto é entendido também como um projeto transformativo, assim, né? Quer dizer, então ele passa e dentro de uma política de reparação. Então, ele tem uma série de dimensões, para além de toda essa que a Cláudia descreveu tão bem, a questão também da transformação do currículo, que vocês com certeza, enfim, fazem também, né? Enfim, estão com isso sendo movimentado, da formação dos professores, etc. E acho que tem uma conexão importante aí com o nosso tema, né? Pensando num projeto de educação antirracista, acho que talvez, a princípio, quem está assistindo possa não entender um pouco qual a relação entre a questão climática e a questão ambiental e a questão... Mas um dos temas, né? Pensando em duas conexões, é a questão do racismo ambiental, né? Acho que um projeto de educação étnico-racial, antirracista, precisa tratar da questão do racismo ambiental, que é importantíssimo. E entrada de outras epistemologias na escola, entrada dos conhecimentos afro-brasileiros, saberes saberes indígenas, trazem uma outra relação com o mundo que é diferente dessa que a gente estava falando no começo, né? Então, no qual a natureza não é mais um objeto que está lá distante, tá numa relação mais de sujeito, mais equânime, digamos assim. Eu lembro de uma fala de um aluno nosso do segundo ano do Fundamental falando assim, agora eu tô entendendo, pros indígenas o rio não é um rio, ele é como se fosse um tio, ou um irmão, ou um parente, assim, é disso que se trata, né? A gente tá falando de um projeto de educação para as relações étnico-raciais, também de deslocar essa ideia que a gente tem, que é muito... moderna, enfim, né, muito ocidental. Acho que vindo esses outros saberes, vem outras maneiras de estar no mundo, e com outras maneiras de estar no mundo, a gente consegue construir um currículo mais voltado para a justiça curricular, enfim, né, e que permite que os alunos que entrem, né, que ingressam pelas políticas afirmativas, também encontrem lugar para os seus saberes e para outros saberes, e possam aprender com
a diversidade de saberes que a escola oferece, né? Todos os alunos ingressantes da escola, né? Pela política ou não. O projeto de educação antirracista, eu acho sempre muito difícil num país com característica do Brasil você falar de educação ambiental sem considerar a dimensão social, porque, de fato, ela alcança as pessoas de forma muito diferente, né? Então, a ideia que está por trás do racismo ambiental, ela conversa muito com essa realidade que a gente tem num país com as nossas características, né? Eu vejo isso também em alguns outros países da América Latina. Então, na verdade, a gente sempre comenta aqui dentro que falar de ESG, né, essa sigla para o ambiental, social e governança, num país como o nosso, o S deveria ser a primeira parte, né? É difícil você tratar da temática ambiental sem você não colocar na discussão o social. E dentro da agenda social, né? Então, é lógico que a extrema pobreza é o tema dominante no país, mas, assim, o segundo ponto-chave é a relação étnico-racial, né? Porque ela produz, ela é o grande indutor de desigualdades e os dados estão aí para corroborar, né? Nós publicamos aqui na Fundação Santiliana o Anuário Brasileiro de Educação Básica, junto com o Todos pela Educação. E em todos os segmentos, quando você faz o recorte racial, os dados são muito alarmantes, muito preocupantes, né? Então, o nível de conclusão no ensino médio, o nível de conclusão ou de aprendizagem esperada atinge as populações branco e negro de forma diferente, né? Então, essa é uma realidade e é difícil falar de ambiental sem falar de social. O segundo ponto que eu queria comentar, André, é que também há uma questão, né, que é a inclusão, né? A inclusão é um tema muito presente nessa discussão, é uma realidade para as nossas escolas, né? Acho que existem desde as obrigações legais até, obviamente, as obrigações sociais, né? É o que a gente espera, né? Uma educação inclusiva, uma educação para todos, mas também é um tema, né, que a gente não consegue desconectar, né? Essa discussão do ESG, ela passa também na esfera social pela temática de inclusão. E o último ponto que o André trouxe, que é muito bacana, que é a educação indígena, que também é uma coisa que para a gente que está em contexto urbano, numa cidade como São Paulo, às vezes parece muito distante, mas, assim, não precisa ir muito longe, né? Porque a gente tem hoje no Brasil uma população indígena de 1.700.000 pessoas. E a maior parte está em contexto urbano, né? Quase toda essa população indígena está no contexto urbano, né? Então, é importante que a educação, né, que os sistemas educativos se apropriem dessa discussão, porque ela é a realidade. Às vezes ela não é a nossa realidade zona oeste de São Paulo, né? Mas ela já é na zona sul de São Paulo. Mas quase porque ali na Cantareira tem várias comunidades indígenas, a gente tem parceria com várias delas. Inclusive, sábado, a gente vai fazer um mutirão de agrofloresta lá numa das aldeias com os estudantes. Então, é também do nosso contexto, porque está muito perto. A Cantareira é muito perto ali da Zona Oeste, e é importante, para vocês terem uma ideia, lá eles têm falta de água. E aí volta para a nossa grande causa, que é a água. Então, está distante da realidade dos estudantes, mas está muito próximo, e a gente tem que mostrar isso para eles. Exatamente. Você sabe que na COP a gente teve uma discussão muito bacana com o Daniel Munduruku, justamente fazendo essa relação entre a educação, entre essa forma de viver, né, das populações indígenas, mesmo as de contexto urbano, e a literatura produzida por autores indígenas, né, que é uma forma, assim, o André trouxe super bem, assim, é uma forma outra de ver o mundo. Por que a gente não pode se apropriar, né? Por que a gente não pode tratar de trazer isso? Eu acho que nesse contexto nós temos certas técnicas que foram adquiridas aí desde a Revolução Industrial e foi fomentado, o mundo deu esse pulo, mas temos conhecimento, a sabedoria de outras comunidades, e aí no contexto de eu faço parte da natureza, não, ela está trabalhando para mim. Então, acho que isso aí
é o que isso traz, né? Eu queria aproveitar, assim, acho que o nosso tempo está estourando, agradecer muito a generosidade de vocês em compartilhar as experiências e todos os três, assim, pelo tempo de vocês. E está aberto o convite, eu vou fazer o convite para vocês realmente isso não ficar só nesse momento e ser expansivo para todas essas outras escolas. E muito obrigado aí, tá, todos. É um prazer, uma honra conversar com vocês sobre esse assunto e convite aceito, porque acho que a gente, quando escolhe a educação, a gente escolhe pensando numa causa, a gente escolhe pensando no impacto que a gente quer gerar no mundo. Então, conte comigo, com Rainha, tenho certeza que com Vera também, porque o quanto a gente puder participar dessa discussão pensando na causa que é comum, que é a educação, conte com a gente. E no concurso também, viu? Vou Pode atrás. deixar, vou cobrar. Eu queria agradecer também pelo convite. É isso, né? Acho que essa é uma questão comunitária na qual nós todos precisamos formar rede, fazer junto, né? Acho que a gente não vai conseguir chegar muito longe nessa conversa se não for pensando junto, enfim. Então, é um prazer mesmo poder trocar, poder aprender, enfim, com essas experiências e ver que caminhos a gente consegue traçar a partir daí, né? Eu, Ótimo. da minha parte, em nome da Santiliana, queria muito agradecer a Cláudia, o André, o Sérgio pela conversa. Eu acho que a gente saiu daqui até com uma listinha de lição de casa, né? Exatamente. Para fazer. E eu acho que a ideia nossa aqui na Fundação é sempre levar esse debate para o maior número possível de pessoas, tentar ajudar. Converter uma alma de cada vez, mas esse é o caminho, né? Com certeza. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Fantástica. Obrigado. Queria agradecer a todos que estão nos assistindo. Eu acho que foi uma conversa extremamente importante, né, para um tema. E espero ter plantado sementes em outros profissionais, outras escolas, para desenvolver o tema. Queria agradecer ao André Reinach, da Escola Vera Cruz, que é responsável pelos currículos da escola. Agradecer a Maria Cláudia Poleto, do Rainha da Paz, que é a diretora-geral. Agradecer ao Luciano Monteiro, que é o diretor global da Santiliana e da sustentabilidade. Obrigado pelo espaço e obrigado a todos pelo tempo aí de atenção que nós estamos falando.